Salve para todos, galera. Bora lá, né, para projetar aí mais um dia. Feliz Dia dos Namorados aí para todos, né? A gente vai estar aí junto de vocês, galera, nesse dia 12 mesmo, né, com essa data especial. Então já falei na live, tragam aí o seu namorado, a sua namorada para acompanharem a academia conosco, porque nós estaremos aí junto de vocês, tanto na parte da tarde quanto na parte da noite, né? Uma noite agitada no nosso Campeonato Brasileiro. Então, bora projetar aí o que temos de melhor. É isso, Mari. Bora, galera. O amor está no ar. Ou para os poliglotas, Love is in the air. Nossa, viu? Tá, não é para qualquer um. A Academia das Apostas Brasil tá chegando, mas as oportunidades para Greens também estão aí, Mari. No ar, estão no nosso site academiadasapostasbrasil.com. Por quê? O Brasileirão voltou, né? 6 jogos, voltou pela metade quase, né? Porque os times que se preparam para o Mundial tiveram seus jogos adiados. Isso quer dizer que 4 partidas não acontecerão nesta semana, mas pelo menos 6 jogos do Campeonato Brasileiro estarão acontecendo pós-data FIFA, pós a parada para a data FIFA e pré-parada para o Mundial. E nós também teremos o playoff de La Liga 2, definindo quem será o adversário do Real Oviedo no playoff final, valendo a última vaga de acesso. É dessa maneira que a gente abre o nosso dia, inclusive, com Mirandês e Racing Santander, 4 da tarde, horário de Brasília, 20 horas, horas portuguesas. Esperamos todos vocês aqui na academia do jogo de ida de primeira mão, empate por 3-3. Qualquer empate, galera, forçará uma realização de prorrogação, mas da prorrogação a disputa não passa. Caso tenhamos um empate na prorrogação, a vantagem é do time de melhor campanha durante a temporada regular, que foi o Mirandês, quarto colocado com 75 pontos, enquanto o Racing Santander foi quinto com 71, com 4 pontos a menos. Um jogaço entre os times no domingo, empate por 3-3. O Mirandês abriu 2-0 aos 31 e aos 34 minutos. O Racing Santander em casa descontou aos 40. O Mirandês fez 3-1 aos 56. O jogo parecia bem encaminhado até que o Santander descontou de novo aos 71 e aos 98, galera. Aos 92 tinha marcado, o VAR foi lá e anulou. Aos 98, o time do Racing Santander buscou 3-3. Então tem duas circunstâncias, Mari. O resultado parece ruim para quem jogou em casa? Parece. Mas para quem esteve perdendo por 2-0 e depois por 3-1 e buscou um empate no último jogo, acaba que o Racing Santander chega assim bastante motivado para essa partida. De toda forma, o Mirandês não perdeu para o Racing Santander nessa temporada. Nos 2 jogos do que seria a temporada regular, a primeira fase, o Mirandês ganhou por 1-0 na casa do Racing Santander em novembro e jogando em sua casa, onde jogará nesta quinta-feira, em Miranda de Ebro, no Estádio Municipal de Anduva, o Mirandês ganhou pelo placar de 2-1 de virada do Racing Santander. Isso tudo é bom pro Mirandês. O Racing Santander tem que ganhar do Mirandês, coisa que aconteceu pela última vez em maio de 2024, já faz mais de um ano, e o Racing Santander na ocasião ganhou em casa do Mirandês pelo placar de 1-0. Nessa temporada não conseguiu e o Racing precisará ganhar ou no tempo normal, ou se empatar no tempo normal, precisará ganhar na prorrogação. Se a gente olhar para os jogos que aconteceram apenas na casa do time do Mirandês, como o jogo desta quinta-feira, vale destacar também o seguinte, Mari. O Racing Santander ganhou pela última vez na casa do Mirandês em 2018, quando ganhou por 1-0. Desde então, 4 jogos, 3 empates e a vitória do Mirandês mais recente em 22 de março. O Mirandês, de maneira geral,
tem um retrospecto extremamente positivo. A última derrota foi em 18 de abril, fora de casa, para o Sporting Gijón por 3-1. Desde então, 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates. E em casa, Mari, o Mirandês não perdeu ainda em 2025. A última derrota em casa foi em outubro de 24 para o Granada pelo placar de 1-0. Não só a última, como a única. Só perdeu uma em casa a temporada toda. Não, ótimo. Perfeita colocação, Mari, porque vale apresentar esse contexto. Ou seja, vamos combinar, né? Vai ser uma surpresa, de acordo com essas estatísticas, se o Racing Santander conseguir a vaga para o playoff final no tempo normal. Até porque, Mari, o Racing Santander, ele tá invicto, né? A gente olhando aí para as últimas 3 rodadas, ele tem 1 vitória e 2 empates, mas também eu posso dizer, Mari, que o Racing Santander não conseguiu vencer nos últimos 3 jogos fora, né? Perdeu 2 para o Cartagena, 1-0 para o Almeria, 2-0, e empatou com o Eldense pelo placar de 3-3 na última partida da temporada regular fora de casa. A última vez que ganhou fora o Racing Santander, 3-1 contra o Huesca em 19 de abril, e também vale dizer, Mari, foi a única vitória do Racing Santander nos últimos 9 jogos fora. Acho que tudo isso mostra, né, que tem muitas coisas a favor do Mirandês, mas mata-mata tem das suas surpresas, tem que confirmar na hora H, e a gente vai estar com vocês aqui, 4 da tarde, horário de Brasília, 20 horas, horas portuguesas, no aquecimento pro Brasileirão, mas na emoção dessa decisão dos playoffs, galera. E aí sim, Mari, depois o bicho pega, Campeonato Brasileiro, serão 6 jogos, 2 lives para acompanharmos os 6 jogos, e a gente conta com todos vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Fica o convite, espero que estejam com a gente. O Dogreen, ó, já se agita porque ele tá empolgado, ele sabe que teremos muita emoção do Brasileirão nessa quinta-feira, 19 horas de Brasília. Nós estaremos em live já para os 2 primeiros jogos no Barradão, em Salvador. Vitória e Cruzeiro. Cruzeiro começa a rodada vice-líder com 23 pontos. Pode assumir a liderança se aproveitando até aqui. Pode assumir a liderança se aproveitando que o Flamengo não joga. Seu jogo foi adiado por conta da participação no Mundial. O Vitória, 16º com 10 pontos, 2 vitórias e saldo -4 por 1 gol de saldo. Tá fora do rebaixamento. Fortaleza tem a mesma pontuação, o mesmo número de vitórias, mas 1 gol de saldo a menos. E hoje seria rebaixado Fortaleza, mas o Vitória corre risco de entrar nessa zona do rebaixamento. Por isso, também tem a necessidade de reagir. Vamos estar acompanhando com vocês esse jogo, 7 da noite, horário de Brasília, aqui na Academia das Apostas Brasil. Fica o convite para todos vocês. Na prévia do nosso site, Mari, Cruzeiro para vencer, odds 2,30 foi a recomendação do nosso site para esse jogo. Big Odds, podem procurar aí também na Novibet, na Betano, que a gente recomenda demais para vocês aqui na Academia das Apostas Brasil, que vocês utilizem essas casas. O Vitória, Mari, não honra o nome, não ganhou nos últimos 4 jogos que disputou. 3 derrotas, 2-1 para o Bahia, clássico Bavina Fonte Nova, perdeu para o Santos em casa 1-0, perdeu para a Universidade Católica do Equador por 1-0, fora de casa da Sul-Americana, e foi eliminado vexatoriamente na fase de grupos, e empatou o último jogo fora de casa com o Corinthians 0-0. Vitória nem fez gol nos últimos 3 jogos, portanto. A última vez que o Vitória ganhou, 1-0 contra o Cerro Largo no Uruguai em 14 de maio, e em casa foi em 10 de maio, um 2-1 contra o time do Vasco. O Vitória para esse jogo não tem o Lucas Halter, zagueiro, o meio-campista Ricardo Hiller e também o atacante Janderson. Os 3 estão suspensos por 3 cartões amarelos. Thiago Carpini deve escalar Lucas Arcanjo, Claudinho, Edu,
Zé Marcos e Jamerson, Baralhas, Ronald e Mateuzinho, Lucas Braga, Fabrício Santos e Renato Kaiser. O Cruzeiro cabuloso, Mari, tá em grande fase, acho até que lamentou essa parada para a data FIFA e vai lamentar essa parada para o Mundial. Afinal de contas, o Cruzeiro vive uma das melhores fases aqui, um dos melhores momentos do futebol brasileiro. São 11 partidas sem perder, com 8 vitórias e 3 empates. A última vez que o Cruzeiro perdeu, 24 de abril, tomou 2-1 do Palestino no Chile. Antes da data FIFA, ganhou do Palmeiras em casa por 2-1. E se a gente olhar para o Cruzeiro especificamente fora de casa, Mari, o Cruzeiro não perdeu nos últimos 4 jogos fora e ganhou os últimos 3 sem sofrer gol. 1-1 como Muxuque Runa no Equador com time alternativo pela Sul-Americana, competição também da qual o Cruzeiro foi vexatoriamente eliminado precocemente. 4-0 no Sport, 3-0 no Vila Nova, esse jogo pela Copa do Brasil, e 2-0 no Fortaleza, os últimos jogos do Cruzeiro fora de casa. O Christian tá suspenso, não pode jogar essa partida. Matheus Henrique é outro desfalque do meio-campo, segue tratando da lesão no joelho. Leonardo Jardim deve escalar Cássio, William, Fabrício Bruno, Vichalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Wanderson, Eduardo e Caio Jorge. A última vez que Vitória e Cruzeiro jogaram, Mari, ano passado pelo Brasileiro em agosto em Salvador, 2-2. Vitória abriu 2-0 com Oswaldo e Alejandro. Aí o Neres foi expulso ainda no primeiro tempo. E o Dineno 2 vezes marcou nos minutos finais e empatou para o Cruzeiro. Antes disso, em BH, o Cruzeiro tinha vencido por 3-1, o que significa dizer que o Vitória ganhou do Cruzeiro pela última vez em 2021, ou 3 jogos atrás, quando fez 3-0 na ocasião pela Série B. Agora, se a gente olhar para os jogos especificamente em Salvador, Mari, aí o Cruzeiro não ganha do Vitória desde 2020, quando fez 1-0 com gol do Ramon, era a volta do futebol pós-pandemia ali, não tinha público no estádio e tal. De lá para cá foram só 2 jogos, mas esse 3-0 do Vitória e o empate por 2-2 do ano passado. Vejamos o que sai desse jogo, mas a prévia confia no cabuloso em grande fase, nessa Big Odd para a vitória do Cruzeiro. No mesmo horário, Mari, do Estádio Municipal de Bragança Paulista, o Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, tem Bragantino e Bahia. O Bragantino também pode assumir a liderança, principalmente se o Cruzeiro não ganhar, porque o Bragantino tem os mesmos 23 pontos, as mesmas 7 vitórias, Cruzeiro tem saldo 9 e o Bragantino tem saldo 6, ou seja, se o Cruzeiro empatar com o Vitória, Bragantino ganhando assume a liderança, passando o Flamengo que não joga nesta semana por conta do Mundial. Se o Cruzeiro ganhar, é quase impossível o Bragantino assumir a liderança pelos critérios, porque, neste caso, se o Cruzeiro ganhar por 1 gol, por exemplo, ele terá saldo 10, 18 gols feitos, o Bragantino precisaria tocar 5-0 no Bahia. E o Bahia é 7º com 18 pontos, está fora da zona da Libertadores pelo saldo, tem os mesmos 18 pontos que o 6º Botafogo, as mesmas 5 vitórias, o Botafogo tem saldo 7, o Bahia saldo 0. Como o Botafogo também não joga na rodada pelo Super Mundial, Bahia ganhando, passará o Botafogo, Fluminense, vai para o 5º lugar e ingressa na zona da Libertadores. Esse também é um jogo muito legal do horário. Na prévia do nosso site, Academia das Apostas Brasil.com, vocês têm uma recomendação de aposta, Mari, como tem para todos os jogos. O ambos marcam com odds 1,95. Procurem aí na Betano, na Novibet, foi a recomendação para Bragantino e Bahia. O Bragantino vem de 3 vitórias seguidas sem sofrer gol, desde que perdeu em casa para o Palmeiras por 2-1 de virada, um jogo que quando estava vencendo estava assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro, isso foi em 18 de maio. De lá para cá o Bragantino fez 6-0 no Criciúma pela Copa do Brasil e passou de fase, 1-0 no Juventude e 2-0 fora no Vasco. É a campanha que tem o Bragantino mais recentemente, por isso chega forte aí para brigar pelo título nesse momento. O Bahia, por sua vez, chega de uma vitória contra o Náutico por 3-1 pela Copa do Nordeste, em que usou jogadores
reservas do time titular. A vitória foi de virada, 2 gols do Thiago, um gol do Michel Araújo. Antes, último jogo fora, perdeu para o Confiança aqui em Aracaju, no Batistão, por 2-0. Mas nesse jogo nem o Rogério Ceni veio. O Bahia estava com o time sub-20, basicamente, com exceção do goleiro Danilo Fernandes. No Brasileiro, o Bahia ganhou o último jogo do São Paulo por 2-1 em casa, mas preocupa, Mari, o desempenho do Bahia fora. Se eu considerar o jogo como Confiança, afinal de contas também, Rogério Ceni assumiu o risco, né? Ele não veio e mandou o sub-20 para cá porque quis. Era a instituição Bahia. Se o Esporte Clube Bahia quisesse botar força máxima, poderia, né? Jogo da Copa do Nordeste. Mas se eu contar esse jogo, Mari, são 5 derrotas. Pra evitar bronca com o torcedor do Bahia, tá? Para não dizer que eu tô querendo fazer crise, vamos contar então só os jogos em que o Bahia jogou com os titulares. Tira o jogo com Confiança igual, são 4 derrotas e só um gol feito contra o Inter no jogo da Libertadores, que acabou eliminando o Bahia na fase de grupos, 2-1 pro Inter em Porto Alegre. Antes disso, perdeu para o Grêmio 1-0 o último jogo fora pelo Brasileiro, também em Porto Alegre. Perdeu para o Atlético Nacional em Medellín, na Colômbia, 1-0. E perdeu para o Flamengo no Rio por 1-0. A última vez que o Bahia ganhou fora foi do Paysandu por 1-0 na Copa do Brasil em Belém. E no Brasileiro foi em 27 de abril, na sexta rodada, quando fez 1-0 no time do Palmeiras. De qualquer forma, Mari, o retrospecto de Bragantino e Bahia aponta aí uma tendência muito forte de vitória dos mandantes. Ano passado, último jogo em setembro, foi 2-1 para o Bragantino em Bragança Paulista. Na ocasião, gols só no segundo tempo. Douglas Mendes para o Bragantino, Luciano Juba empatou para o Bahia, Gustavinho fez o gol da vitória do Bragantino. Mas em Salvador, ano passado, em maio, foi 1-0 para o Bahia. Em 23, o Bahia ganhou por 4-0 em Salvador e o Bragantino por 2-1 em Bragança Paulista, ou seja, vem tendo essas oscilações. Isso também significa dizer, Mari, que o Bahia não consegue ganhar em Bragança Paulista. Tem um baita tabu aqui pra gente registrar de 2008 para cá, desde a ascensão do Bragantino, né? E quando os times estiveram aí na mesma divisão que teve essa oscilação, foram 9 enfrentamentos em Bragança Paulista e dos 9 jogos em Bragança Paulista, nós tivemos 8 vitórias do Bragantino e um empate. A única vez que o Bragantino cedeu pontos para o Bahia em Bragança Paulista, um 3-3 em 2021. Era a volta do futebol brasileiro pós-pandemia, segunda rodada da Série A. Um jogo sem torcida, sem espectadores. Então eu acho que é uma estatística pesada, né, Mari? Que a gente precisa também levar em consideração, fora o fato de toda essa dificuldade que o Bahia vem apresentando fora de casa e dos ótimos resultados do Bragantino em casa. O Bragantino não tem o Juninho Capixaba, tá lesionado, então o técnico Fernando Seabra deve escalar Cleiton, Andrés Hurtado, Guzmán Rodrigues, Eduardo Santos, e aí no lugar do Capixaba na esquerda entra o Guilherme Lopes, Eric Ramírez, Gabriel, John, Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sacha. Já o Bahia não tem o Eric, que tá lesionado, Rogério Ceni deve escalar Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Ademir, Eric Pulga e William José. Dito isso, Mari, eu sei que esse jogo te interessa, conta aí o que tu viu de bom. Primeira live da noite, 19 horas, a gente vai estar de olho, tanto em Vitória e Cruzeiro, como nesse Bragantino e Bahia, Mari. Bom, eu não discordo dessa entrada aí do ambos marcam, da sugestão da prévia não, tá? Mas eu vou por outro lado aqui, que é esse menos 0,25 aí do Bragantino. Pô, uma equipe que em casa tá voando aí no Campeonato Brasileiro, né? Até acho que o Bragantino em algum momento ele vai sim cair de produção, tá? Não acho que ele vai ficar aí no G3 por tanto tempo, mas num jogo aqui contra um Bahia que, apesar de chegar mais motivado aí, né, pelas suas atuações recentes, fora de casa, né, tem caído bastante aí de produção. Só venceu uma vez
Então aqui um menos 0,25 do Bragantino, tá? Uma linha que me agrada bastante, tem odds 1,80 e é a minha sugestão. O Bahia em São Paulo aqui, né, no campo do Bragantino, um histórico muito negativo, né? O melhor dos resultados aí nos últimos 10, 20 anos até foi um empate por 3-3. Mas nesses últimos confrontos diretos o Bahia tem conseguido deixar o seu gol, né? Por isso comentei ali do ambos marcam. Mas dado aí os 1-0 do Bragantino em casa na temporada, vou ficar só com esse menos 0,25 deles mesmo. Boa, e fica o convite para que acompanhem conosco esses jogos das 19 horas dessa quinta-feira. Claro que nessa live a gente vai estar de olho também no jogo das 7h30 da noite, horário de Brasília. Fortaleza e Santos do Castelão. Fortaleza começa a rodada na zona do rebaixamento, 17º com 10 pontos, mas com uma vitória e com a melhor combinação de resultados que pode acontecer nessa quinta-feira, Fortaleza pode passar Vitória, Vasco, Inter e São Paulo, ganha 4 posições nesse cenário otimista e vira 13º. E, no pior dos cenários, é um confronto direto, Mário, o Santos tem 2 pontos a menos, é 18º, Fortaleza pode perder posição para o Santos, cair para 18º, e o Santos pode sair da zona do rebaixamento, mas obrigatoriamente tem que vencer. O Santos não sai do rebaixamento com um empate nessa quinta. Se o Santos quer passar ali um mês de paralisação pro Mundial, fora da zona do rebaixamento, até para definir algumas situações importantes, principalmente envolvendo o Neymar, Santos precisa ganhar, vai para 11 pontos, passa o Fortaleza e aí ainda vai depender de outros tropeços, mas pode passar o próprio Vitória, que vai estar jogando como o Cruzeiro, ou o Vasco, que joga mais tarde. O Santos também pode passar o Inter, empatando em pontos, mas superando no número de vitórias. O Inter joga mais tarde. No melhor dos cenários, o Santos vira 14º colocado, se tudo der certo. É um jogo também que vale prestar atenção, tem a prévia no nosso site, academiadasapostasbrasil.com. O time do Fortaleza chega de uma sequência terrível de resultados, né, Mari? São 6 partidas que o Fortaleza não vence, com um total de 4 derrotas e 2 empates. A última vitória, 10 de maio, fez um ano essa semana. Fez um mês essa semana, faz tempo, mas não tanto. Fez um mês essa semana da última vitória do Fortaleza contra o Juventude, 5-0 em 10 de maio. Desde então, 2 empates e 4 derrotas. A última, acachapante, vexatória, tomando 5-0 do Flamengo fora de casa. Antes tomou 1-0 do Racing na Argentina, em Avejaneda. Ainda assim, o Fortaleza se classificou para as oitavas da Libertadores. Antes também tomou 2-0 do Cruzeiro, nem gol fez nos últimos 3 jogos. O último gol que o torcedor do Lion comemorou foi do Breno Lopes, 1-1 com o Retrô, mas depois também a noite terminou ruim naquela ocasião. Foi em 21 de maio, na Copa do Brasil, o Fortaleza caiu nos pênaltis para o Retrô de Pernambuco. Então é bem preocupante a situação. Muito sempre se falou da força do Fortaleza no Castelão. Os últimos 3 jogos em casa, empatou 2. Bucaramanga da Colômbia, 0-0. Retrô 1-1, perdeu nos pênaltis. E perdeu para o Cruzeiro por 2-0. Vamos ver se o Fortaleza, nesse tempo da data FIFA, conseguiu reencontrar o bom futebol e conseguirá reencontrar os bons resultados. O Santos também não vive, né, uma boa fase. Só ganhou do Vitória em Salvador por 1-0. É a exceção aí que confirma a regra nas últimas 10 atuações do time do Santos. 1 vitória, 3 empates e de resto 6 derrotas. E o Santos vem de uma derrota para o Botafogo pelo placar de 1-0. Vamos ver se consegue um bom resultado fora de casa no Nordeste. A exemplo só da partida contra o Vitória, que é a exceção, mas que vira aí um espelho, uma inspiração para o time do Santos. O Fortaleza não tem o Lucas Sacha, que teve um trauma no antebraço direito. Juan Pablo Vojvoda deve escalar o time com João Ricardo, Tinga, Kusevich, Gustavo Mancha e Mancuso, Zé Wellison, Martínez, Pochettino, Marinho, Breno Lopes e Lucero, para pegar o Santos,
que para esse jogo não tem Neymar, que foi expulso contra o Botafogo. O Santos, do técnico Kleber Xavier, deve ter Gabriel Brazão, Escobar, Luan Pérez, Zé Ivaldo e Souza, Pituca, Zé Rafael, Rollreiser, Barreal, Guilherme e David Washington. Também tem um outro jogo, Mari, que a gente vai pegar um pouquinho na primeira live e depois a parte final na segunda live da noite. Grêmio e Corinthians estarão se enfrentando na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O Grêmio 12º com 15 pontos, 4 vitórias, saldo -3. Corinthians 11º, uma posição à frente, com os mesmos 15 pontos, as mesmas 4 vitórias e saldo -2. Equipes que fazem campanhas idênticas, portanto, estão na zona da Sul-Americana, mas uma vitória coloca tanto o Grêmio quanto o Corinthians com a pontuação do Botafogo, que no momento fecha o G6. Poderá não dar vaga para Libertadores nesse momento, porque o Bahia vai estar jogando aí, poderá pontuar e ingressar no G6, mas de qualquer forma vale se aproximar da Libertadores antes da parada para o Mundial. Na prévia do nosso site academiadasapostasbrasil.com, Grêmio para vencer, galera. Odd 2,37 para essa vitória do Grêmio. Procurem na Betano, na Novibet. Mas um Grêmio sem o zagueiro Rodrigo Eli, sem os laterais João Lucas e João Pedro e sem o meia colombiano Monsalve, todos machucados. O Mano Menezes deve escalar Thiago Volpe, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kahneman e Marlon, Vicha Sante, Dodi, Cristaldo, Alisson, Kike Oliveira, que tá ali numa dúvida, né? Não queria voltar do Uruguai pós-data FIFA, ele estava servindo a seleção, e Bright White. Já o Corinthians, por sua vez, Memphis Depay não deve jogar, teve com a seleção dos Países Baixos e jogou inclusive na terça-feira, por conta de toda a viagem, ele não é esperado para esse jogo. Dorival Júnior deve escalar Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu, José Martínez, Maicon, Rodrigo Garro, Romero, Thales Magno e Héctor Hernandes. E aí chega, Mari, a live das 9h30 da noite com mais 2 jogos na Arena MRV, em Belo Horizonte. Tem Atlético e Inter que estarão se enfrentando. O Atlético é nono com 17 pontos ganhos. O Inter é 14º com 11 antes da rodada começar. O Atlético pode ingressar na zona da Libertadores se o Bahia não tiver vencido antes o time do Bragantino. O Inter pode parar na zona do rebaixamento se tudo der errado, mas também no melhor dos cenários pode passar o São Paulo virar 13º, embora o Inter não tenha nem como ingressar na zona da Sul-Americana antes da parada para o Mundial. Essa partida entre Atlético Mineiro e Inter, vocês também encontram a prévia no nosso site, academiadasapostasbrasil.com. Vale destacar que o time do Atlético não perde desde 8 de maio, mais de um mês, quando tomou 3-2 do Iquique no Chile. De lá para cá, Mari, 7 jogos e o Atlético conseguiu 4 vitórias e 3 empates. A última vitória contra o Ceará fora por 1-0. Em casa, o Atlético também traz uma invencibilidade muito boa. Afinal de contas, ainda não perdeu no ano como mandante, mas empatou os últimos 2 jogos. 0-0 com o Corinthians pelo Brasileiro, 1-1 com o Cienciano pela Sul-Americana. Já o Inter perdeu para o Fluminense por 2-0 na última partida antes da data FIFA, mas fora de casa nos últimos 3 jogos conseguiu ganhar 2 e empatar 1. Ganhou do Nacional no Uruguai 2-0, ganhou do Maracanã do Ceará, mas o jogo foi em Santa Catarina, em Florianópolis, 3-0 pela Copa do Brasil, e empatou com o Sport em 1-1. O retrospecto de confronto direto traz como último confronto uma vitória do Inter em BH por 3-1. Na ocasião, Alan Patrick de pênalti e Bernabé fizeram 2-0. O Vargas de pênalti descontou para o Galo antes do intervalo e o Bruno Tabata fechou em 3-1 para o Inter. Só que o Atlético ganhou do Inter em Porto Alegre também do ano passado por 2-1. É uma curiosidade aí das vitórias dos visitantes nos últimos enfrentamentos entre os times. Vejamos aí o que acontece. O Galo não tem o zagueiro Lianco, que foi expulso contra o Ceará. Tomás Coelho
que joga pela ponta, e o Guilherme Arana, lateral esquerdo, estão lesionados, o time do Cuca deve ter Everson, Natanael, Vitor Hugo, Júnior Alonso e Rubens, Patrick, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Hulk e Rony. Para pegar o Inter do Roger Machado, que não tem o Alan Patrick suspenso, o goleiro Rocher, o lateral Bernabei, o volante Fernando e os atacantes Ener Valencia e Borré estão lesionados e o Inter, muito desfalcado, deve jogar com Anthony, Brian Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon, Thiago Maia, Bruno Henrique, Oscar Romero, Wesley, Vitinho e Gustavo Prado. E o outro jogo das 9h30, Mari, que a gente até vai estar concentrando a narração, no Morumbis, em São Paulo e Vasco. São Paulo é 13º com 12 pontos, não pode ingressar na zona da Sul-Americana, mas pode empatar em pontos com o Ceará, que não joga nessa semana, e com ou o Corinthians ou o Grêmio, dependendo aí se tiver um derrotado nesse confronto direto em Porto Alegre. Já o Vasco, Mari, pode terminar ali essa primeira parte do calendário, né? E pode entrar na parada para o Mundial no rebaixamento se o Vitória e o Fortaleza empatarem. Fortaleza empatando com o Santos, Vitória empatando com o Cruzeiro, o Vasco perdendo termina no rebaixamento essa primeira parte do calendário. Vasco tem que somar mais pontos ou o mesmo número de pontos que esses times para seguir fora da zona do rebaixamento. Por isso que é um jogo que pode ficar mais tenso para a equipe do Vasco, dependendo dos resultados de mais cedo. O São Paulo vem de uma derrota para o Bahia fora pelo placar de 2-1, mas em casa ganhou o último jogo do Talleres por 2-1 também na Libertadores. Já o Vasco da Gama, Mari, perdeu em casa para o Bragantino por 2-0 e fora de casa o Vasco perdeu os últimos 4 jogos como visitante e o Vasco não ganhou nos últimos 10 jogos fora de casa. 8 derrotas e 2 empates nos últimos 10 jogos fora. A última vez que o Vasco ganhou como visitante, 5 de março, Copa do Brasil, 3-0 contra o Nova Iguaçu. E olha que o Nova Iguaçu mandou aquele jogo no Engenhão, né, no Newton Santos. Vamos combinar, né? Vendeu o mando de campo. O Vasco nos últimos jogos fora tomou 2-1 pro Fluminense, 1-0 pro Lanús, 2-1 pro Vitória, tomou até 4-1 da Academia Puerto Cabello, só empatou com o Operário no Paraná em 1-1 em Ponta Grossa pela Copa do Brasil, a última vez que pontuou, o único ponto que fez fora de casa nos últimos 8 enfrentamentos, perdeu 7, empatou 1, e aí esse ponto nem foi com o comando do Fernando Diniz. Isso preocupa bastante o torcedor vascaíno, sem falar que no último jogo com o São Paulo foi 3-0 para o São Paulo no Morumbis. Ano passado, em outubro, gol do Luciano no primeiro tempo. Lucas Moura, 2 vezes na segunda etapa. O Vasco, pelo menos, ganhou no Rio ano passado por 4-1. Mas se a gente olhar para os jogos em São Paulo, Mari, entre São Paulo e Vasco, a última vez que o Vasco ganhou do São Paulo, em São Paulo, sabe quando foi? 2012, gol do Fagner pro Vasco, Mari, pela 10ª rodada do Brasileiro 2012. 13 anos se vão. De lá para cá, sempre deu São Paulo ou empate. É uma grande diferença aqui, um grande tabu. A gente está falando de 10 jogos, considerando somente os jogos em São Paulo, e nesses 10 jogos foram 8 vitórias do São Paulo e 2 empates. É um tabuzaço que está em jogo, mas tem Big Odd na prévia do nosso site, ambos marcam com odds 2,20, procurem aí na Betano e na Novibet. São Paulo não tem o Rodriguinho suspenso, o Oscar, o Ferreira, o Calieri e o Lucas Moura, que foi algoz no ano passado, estão lesionados. O Zubeldia deve escalar Rafael, Ferrarese, Arboleda, Sabino e Enzo Dias, Alisson, Pablo Maia, Luciano, Lucas Ferreira, Luca e Rian Francisco, enquanto o Vasco, para esse jogo, não tem desfalques e o Fernando Diniz deve escalar Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Tietê, Hugo Moura, Felipe Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Verrete. Fica o convite, Mari. Estaremos aí para essa maratona
Que dia dos namorados, que nada. Quinta-feira é pro Green, galera, pra gente casar com o Green. Estaremos com vocês para Mirandesa e Racing Santander, 4 da tarde, horário de Brasília. Playoff da La Liga 2, playoff semifinal, vale vaga no playoff decisivo contra o Real Oviedo e depois esses 6 jogos do Campeonato Brasileiro em 2 lives. Tá marcado? Tá combinado? Até lá!